Meu nome é Eduardo Vieira, sou engenheiro civil e você está no canal Reforma Edu, o canal que ajuda você a economizar dinheiro. Então vamos para a tela do computador. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com o maior número de amigos para que outros também possam ter o mesmo entendimento que o seu. Não se esqueça de deixar aquele like e também acionar o sininho para que os próximos vídeos sejam direcionados a você. Então, o tema de hoje é concreto usinado e o que devo fazer se o concreto vencer no meio dos trabalhos. Olha, vamos fazer aqui um entendimento e para isso nós vamos utilizar a norma ANBR 7212. Mas antes, eu quero trazer essa ilustração para você do caminhão betoneira, para você ver por dentro, né, o que o caminhão betoneira ele tem por dentro, como que movimenta o concreto ali dentro quando ele sai lá da usina e vem parar aqui na sua obra. Você está vendo aí que dentro da betoneira do caminhão ele tem umas lâminas e essas lâminas elas ficam trabalhando, ou seja, elas ficam misturando o concreto em todo o trajeto, né, até o final da sua concretagem. Então essas lâminas elas ficam ali trabalhando. Queria trazer isso aqui só para que você tivesse esse entendimento, é uma curiosidade que eu trouxe aqui. Nessa ilustração eu trouxe aqui um tempo de operação, que a própria NBR 7212, ela traz na composição. Ela chama atenção para alguns fatores que afetam o tempo de operação. Por exemplo, né, então, temos condições ambientais, né, de temperatura, de umidade do vento, enfim, tipo de adição de cimento. Você pode pedir aí para adicionar o CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, mas quem vai fazer isso para você, lembrando sempre, é o seu técnico, é o engenheiro responsável pela sua obra. É ele que vai determinar qual é o cimento que vai ser utilizado na concretagem específica, seja na laje, pilar, viga, fundação, piso, enfim. Então o seu profissional técnico ele tem toda a capacidade técnica de fazer o pedido com esses produtos adequadamente, tá? A adição de aditivos, por exemplo. Então nós temos lá o acelerador, nós temos o retardador, nós temos aí vários tipos de aditivo que pode ser incluído no seu concreto. Vai depender muito da peculiaridade da sua obra, especificação da sua obra. Quem vai fazer isso para você é o seu profissional técnico. Também temos lá a questão da refrigeração, né? Isso aí já vai mais para uma obra de grande porte, tipo o metrô da vida, por exemplo, que aí você tem a questão do gelo, do hidrogênio líquido, aí é uma outra questão voltada a grandes obras, né? Contudo, nós temos aí, que você está vendo aqui, é o tempo, a partir do momento de que a concreteira ela adiciona a água no cimento para fazer a mistura, já é contado o prazo, e esse prazo ele é de 90 minutos. A partir do momento que fez a mistura, colocou no caminhão, está saindo da concreteira, a partir do momento que o caminhão sai da concreteira, ele tem um prazo de 90 minutos para chegar na sua obra, ou seja, 1h30. É um tempo considerável, né? É lógico que existe aí algumas peculiaridades em relação a obras muito longe, né? E isso tudo o profissional técnico vai alinhar junto com o profissional técnico da construtora, tá? Bom, chegado na obra, Eduardo, quanto tempo eu tenho para descarregar esse meu concreto? Você tem 60 minutos, ou seja, 1h, apenas 1h para você descarregar esse concreto. Mas vamos ver agora o que diz a norma em relação a esse tempo todo, né? Então é importante que você fique até o final desse vídeo. Tá gostando? Não esqueça, deixa aquele like, vamos fortalecer aí o nosso canal. Vamos agora para a segunda tela. Na segunda tela é um recorte, tá? Que eu fiz da ANBR para que a gente possa aqui ter um entendimento juntos, tá? O período de tempo
para o transporte foi o que a gente acabou de ver agora, mas o que me chamou muito a atenção nesse trecho da lei é lá no final, lá no rodapé. Leia comigo, ó. Se esses prazos não forem atendidos ao tempo previsto para o lançamento do concreto, a contratante pode se recusar do recebimento. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que naquele tempo a qual a gente viu lá, que é 90 minutos para o concreto chegar na sua obra, se ele demorar, por exemplo, mais do que isso, ele já está comprometendo o lançamento do concreto. Então vamos supor, vamos aqui fazer uma analogia muito simples e rápida, né? Vamos supor que você que você contratou a concreteira e pediu lá o concreto para encher a sua laje. E essa laje, você sabe que menos de meia hora ali, com uma bomba, você consegue encher. Beleza, então tá tranquilo nesse quesito. Tá tudo tranquilo. Tá? Mas vamos supor que você tem uma laje bastante grande e que você sabe que a dificuldade para você concretar essa laje, ela vai demorar em torno de 45 minutos. Ou seja, já foi comprometido meia hora de atraso do caminhão chegar. Se você insistir, você vai ser obrigado a se responsabilizar. Então, fique atento a essa questão aí para você não comer bola e você acabar não se responsabilizando pela uma irresponsabilidade da construtora. Então vamos lá para a próxima tela. Deixa eu colocar aqui o meu óculos agora, porque a idade vai chegando, você sabe como é que é, né? A gente precisa usar o óculos aqui. Então vamos ver junto aqui a nossa próxima tela aqui, que diz respeito aos requisitos específicos, né, do pedido de concreto. Gente, mais uma vez, quem faz o pedido de concreto para você na sua obra, com as especificações corretas, é o seu profissional técnico, é o engenheiro que você contratou para acompanhar os seus trabalhos. E dentro desse quesito, ele vai solicitar o concreto pertinente para aquela determinada situação, seja ela para uma laje, pilar, viga, fundação, como eu falei aqui, ou até mesmo para um piso. Eduardo, eu não contratei engenheiro nenhum, e vou preciso concretar. Como é que eu faço? Bom, geralmente, quase sempre, né, a especificação do concreto que você vai utilizar está na sua planta, no seu jogo de planta, tá? Então você corre lá na sua planta da laje, por exemplo, ou da sua planta de fundação, você vai ter lá uma especificação e a orientação por parte do técnico que executou a planta a respeito do concreto que você deve usar para aquela estrutura, tá bom? Então fica a dica aí para você, é muito importante que você saiba fazer essa leitura. Dentro das especificações técnicas, você precisa apontar para o vendedor, né, de concreto, lá para a empresa, o FCK, qual o FCK que você vai usar e qual o slump que você vai usar. Então, como você vai fazer isso se você não souber? O que acontece nas pequenas obras, a qual os proprietários se submetem a usar o concreto usinado sem um acompanhamento técnico, eles pedem orientação para o técnico da usina, tá? Olha, eu vou falar um negócio para você, é um risco que você corre, até porque o técnico que está lá na usina, ele tem a propriedade, né, o entendimento do traço do concreto, ele não conhece a sua obra, ele não sabe a sua necessidade, a necessidade da sua obra em loco, tá? Então ele pode até te ajudar naquele momento, te dando lá um traço, mas é uma caixinha de surpresa, tá bom? E aí você acaba sendo responsável por isso também, tá? Então amanhã depois, olha, você passou a especificação? Não, eu pedi para o funcionário também pode falar, olha, desculpa, mas eu não trabalho para você, eu trabalho para a empresa, eu estou aqui só para fazer a dosagem do concreto e não para ajudar, e não para dar condições aí de pedido material. Então é um risco que você corre, por isso que eu falo, gente, contrata um profissional técnico. O preço é muito barato, vale muito a pena. O vídeo anterior, a gente vai ficar aqui no card aqui em cima, eu falei a respeito da necessidade
e de quanto você economiza e como você consegue pagar esse profissional técnico só com a economia da sua obra. Isso é fantástico. E ainda você tem um lucro muito bom. Então vale muito a pena, contrate um engenheiro civil para a sua obra, assim você vai ter mais tranquilidade, você vai saber que tem um técnico ali trabalhando, acompanhando o serviço dos pedreiros, do empreiteiro. Então fique atento, vale a dica para você, campeão. Não se esqueça, viu? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da NBR 7212 para que você também faça a sua consulta. É isso mesmo, leia ela, é um trecho muito pequeno da NBR, vale muito a pena você pesquisar, tá bom? Então vamos seguir agora para a nossa próxima tela. Nessa tela da NBR 7212, ele diz respeito, nesse caso, simplesmente a responsabilidade do profissional da concreteira em relação à composição, tá? E aí a gente tem alguns requisitos, né? Além dos requisitos já constados em outras partes, podem ser solicitadas outras características para metros cúbicos, por exemplo, entre os quais tipo de cimento, tipo de teor de aditivo. Foi o que eu falei lá atrás. O técnico responsável pela sua obra, ele sabe qual será a necessidade do concreto para aquela estrutura. Então, se é uma brita 0, se é uma brita 1, se o slump é 10 mais ou menos 1, se é 2, se é 8, se é 15, se o FCK é 30, 35, 20, então vale muito a pena essa questão de você contratar o profissional técnico e ficar tranquilo nessa parte também, não correr esse risco. Gente, olha, eu fui visitar um cliente, não faz muito tempo, faz 15 dias, a qual eu vi a situação de perto, né? Ele utilizou, após fazer toda a parte investigativa da laje dele, com um monte de microfissuras, inacreditável, a laje inteira teve microfissuras. Eu tive o entendimento a qual o proprietário ele solicitou para que a bomba jogasse concreto após o vencimento. Além de tudo, ainda ele pediu para adicionar água, coisa de maluco, mas ele assinou lá uma carta de responsabilidade, se colocando como responsável pelo ato que ele fez. Então ele não teve o que reclamar com a construtora, a não ser onerar a construção dele. Teve que fazer um puta de um contrapiso, com tela, com tudo. Olha, é chato, uma situação muito chata, tá? Então vale a pena ficar bastante atento com essa questão. Vamos para mais uma tela? Bom, aqui a norma fala da verificação da consistência do concreto, ou seja, do slump. Tá? Talvez em algum momento na sua vida você já deve ter se deparado com o slump, né? Com o teste de slump. Nada mais é do que esse cone que você está vendo aqui. Ele é colocado em 3 camadas com 25 toques em cada camada, 25 aprimamento, com essa haste que você está vendo em cima, e depois é feito o teste com uma trena, depois de desenformado, você vira ele para baixo. Isso vai ficar para o próximo vídeo, viu, gente? Isso aqui é mais para vocês terem um entendimento no geral, o que a norma fala que é bom e necessário ter. Aliás, deveria ser obrigatório as concreteiras fazer esse teste ao chegar na obra, mas a gente percebe, a gente vê que não é bem assim que funciona. Porém, vamos lá, vamos tocar o barco. No próximo vídeo, quem sabe, eu vou fazer só sobre o teste de slump, para você ver a importância e como que a gente consegue saber se a adição de água dentro daquele concreto é de fato o que foi pedido, né? Às vezes o concreto ele chega na sua obra água pura, né? E você não sabe o que fazer, você acha que aquilo é normal, porque ele vem da usina, lá tem um técnico e tal, e não é. Às vezes acontece o erro de adição de água de mais ou de menos, e você não sabe o que fazer, você simplesmente vai ali lançar. Às vezes você vê lá o cara do caminhão colocando água dentro do caminhão e mexendo, e você não entende o motivo pelo qual, né? Você não sabe se a concreteira autorizou ele colocar água ou não, ou ele está fazendo pela cabeça dele. Então, percebe? Tem muita coisa aí que você precisa saber sobre o concreto que você está usando na sua obra, viu? Muita coisa.
Então, voltando aqui à tela, a verificação. A avaliação do concreto fresco compreende na verificação de consistência do abatimento tronco, que é do cone, que deve ser feito conforme a BNT 67 ou espalhamento conforme a BNT 15823-2, em função do tipo do concreto previamente especificado no pedido e a composição da dimensão máxima das características de agregados graúdos solicitados. Então, como eu te falei, com o Slump Test, com aquela pecinha lá, você consegue de fato saber se o concreto que está chegando na sua obra, ele vem com menos ou com mais água. Então isso impacta muito. Além da trabalhabilidade, a durabilidade também. Você imagina, você chega lá, um concreto água pura, você joga lá, o que vai acontecer? Quando esse concreto começar a secar, a água começar a evaporar, obviamente você vai ter aí uma diminuição do volume do concreto e também as fissuras, né? A falta de hidratação, ela vai ser muito rápida. E aí você vai precisar ficar, aquela técnica que a gente usa de ficar molhando o concreto, que na realidade a gente chama de hidratação do concreto, evitando assim que o concreto tenha uma cura muito rápida, uma perca de água muito rápida, porque o concreto, quando ele começa a secar, é uma coisa bastante dinâmica, ainda mais se o tempo estiver aí quente, né? Então é muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Vamos lá para a próxima tela agora. Olha, a próxima tela, ela diz respeito a o que a nota fiscal ela deve compor para que você possa ter uma leitura clara e dinâmica em respeito do que você está recebendo. Então você precisa saber de fato o que você recebe, né? E o que a norma fala? A norma fala que dentro da nota fiscal ela precisa ter o volume de concreto, hora de início da mistura, que a gente fala da hora da saída, né? A primeira adição de água, a classe da consistência ou classe do espalhamento, a dimensão máxima característica do agregado, se é brita 1, se é brita 2, se é brita 0, isso precisa ter. A resistência à compressão, que é o FCK, a quantidade mínima de água complementar a ser adicionada na obra. Por que coloca esse item na norma? Porque muitas construtoras entendem que deixa para colocar na obra 200, 300 litros, porque ele entende que no percurso o concreto, ele, né, na própria betoneira, também perde muita água ali, né, naquela movimentação da betoneira. E quando chega na obra, o operador ele já sabe o traço, a quantidade de água determinada pela concreteira, então ele adiciona aquela quantidade de água e bate, né? E ali, em questões de minuto, o concreto já está pronto para uso. E isso também é obrigado, essa quantidade também é obrigado, está na nota, né? E aí, código de identificação e etc. Mas mais importante do que tudo isso é você entender, o concreto chegou na sua obra. O que você deve fazer? Você deve conferir o lacre e pedir para o operador a nota fiscal e pedir para ele colocar a hora de chegada. Então, horário de chegada. Se por um acaso nessa nota não constar o campo para colocar a hora de chegada, você pode colocar em qualquer lugar na nota, viu? Porque ele também vai assinar, você vai ficar com o canhoto, ele vai ficar com a nota, ele também vai assinar pela cliente. Então é muito importante que você fique atento. O concreto chegou na sua obra, você pede para o motorista, que é o operador, colocar lá, horário de chegada, né? Esse horário de chegada que vai determinar se o concreto está vencido, se não está vencido, se já venceu, se não venceu, se no horário está correto. Então, fique atento aí. Lembrando lá a questão da hora que você tem para descarregar seu concreto. 1 hora. 1 hora apenas, tá? Você pode ter mais se no trecho ele tem 1h30 para chegar na sua obra. Se nesse caminho ele gastar, por exemplo, 1 hora. Então você vai acabar tendo aí 1h30 para você utilizar o concreto, tá bom? Então fique atento com isso aí. E na questão da nota fiscal, vamos ver aqui uma nota fiscal
para você entender aonde que você faz essa leitura toda que a gente viu aqui na norma. Isso aqui é o corpo de uma nota fiscal de concreto, né? Pode alterar de uma concreteira para outra, enfim. Em cima tem o nome da empresa, tudo direitinho, CNPJ, aquela coisa toda, tem o seu endereço também. E no corpo da prova, no centro da prova, você tem lá materiais de aplicação de prestação de serviço de concretagem, né? É uma descrição. Depois você tem um código, depois você tem a unidade, que é o metro cúbico, obviamente. Depois você tem a quantidade e depois o valor. Mas, Eduardo, e o resto? Onde que está o resto das informações que você acabou de ler lá na NBR 7212? Bom, olha só o que eles fazem hoje. Antigamente era diferente, viu, gente? Vinha tudo no corpo da nota, com os números maiores, né? Hoje em dia, dá uma olhadinha lá embaixo, lá na parte de baixo. Vou aumentar aqui para que vocês possam enxergar, tá? Então vamos lá, até eu vou chegar mais perto aqui. Ó, lá embaixo você tem lá o cimento, a areia, a brita, o aditivo se for pedido, você tem o volume, você tem o FCK, você tem a brita que eu já falei, você tem o abatimento, que é a relação água-cimento, no caso que está 100, mais ou menos 20 milímetros, a gente está falando de 10 mais ou menos 2 centímetros, enfim, toda parte, o uso da bomba ou não uso da bomba também é importante estar especificado na nota, se você está utilizando bomba ou não, tá? Isso também conta e conta muito, tá? Então, você viu só? Então tá tudo ali embaixo. Então você precisa ficar atento a essas informações. Assim que o caminhão chegar, né, pede a nota para o motorista, pede para ele colocar o horário e você certifica se o seu pedido bate com o que está ali na nota. Se houver alguma coisa diferente, você tem todo o direito de mandar o concreto embora. Você não vai comprometer a sua obra por motivo de erro da concreteira. Pelo amor de Deus, hein? Porque depois o prejuízo e a responsabilidade passa a ser só sua. Então é importante que você tenha essa noção. Chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero muito que esse vídeo tenha trazido para você um entendimento bastante robusto no que diz respeito ao concreto, ao horário de vencimento do concreto. Lembrando sempre que você tem lá 1 hora para você fazer a distribuição, a descarga do seu concreto. Obviamente, se você tiver contratado um caminhão bomba, é muito importante, fique ligado aí, se você contratar um caminhão bomba, é importante que você tenha 1 ou 2 sacos de cimento na sua obra para você servir para esse caminhão bomba. Geralmente eles nunca falam isso, não sei porquê, mas é necessário para que eles façam aquela nata de cimento na bomba e desobstrua se houver alguma desobstrução dentro da mangueira, para poder, eles jogam aquele líquido, né, da nata de cimento e logo depois vem o concreto. Então o líquido vem na frente, lubrificando a mangueira e depois vem o concreto. Inclusive, quando você for jogar o seu concreto numa laje ou no pilar, por exemplo, fique atento. Deixe aquela água, né, aquela mistura de água e cimento para fora, joga fora aquilo lá e utilize apenas o concreto na hora que ele chegar, tá? Aí orienta bastante aí os seus profissionais que estiver fazendo a concretagem, né? Então orienta ele, ó, essa água que vai vir primeiro aqui não joga não, joga ela fora aqui, ó, joga ela aqui no lado, entendeu? Na hora que começar o concreto, aí sim coloca aí e utiliza. Então esse foi o vídeo de hoje, esse é o entendimento de hoje, para que a gente possa ter bastante conhecimento e evitar futuros problemas na nossa obra em relação a vencimento de concreto na obra. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda semana tem conteúdo novo. Vai ficar aqui na descrição desse vídeo a norma e todas as ferramentas, todas as pesquisas que foram feitas para você se atualizar. E se você tiver uma experiência com concreto, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Não esqueça, compartilhe com seus amigos e também acione o sininho para que os próximos vídeos seja direcionado a você. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.